Queridos amigos, meu nome é Antônio, eu sou integrante do Centro Espírita de Caridade Jesus Maria José e estamos hoje aqui, a convite dessa casa querida, que é a Ordem Espírita Cecília, para participarmos desse estudo. Né? O estudo de hoje ainda de forma virtual, né? Mas conectados pelos nossos corações, pelos nossos sentimentos, né, de amizade profunda por essa casa querida e pelos nossos ideais. Tá? Estamos nos sentindo lá na Dr. Augusto Figueiredo 2019, com certeza. Tá? Então, para que a gente possa começar o nosso estudo a noite de hoje, que será sobre o esquecimento passado, vamos fazer a leitura de uma página e em seguida faremos a nossa prece inicial. A página escolhida é do livro Vinho de Luz, lição 64, que tem como título Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desses jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho do coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Está aí a nossa página. Vamos então fazer agora a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, as nossas primeiras palavras são sempre de profundo agradecimento, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos nessa querida casa, que é a Ordem Espírita Cecília, para participarmos desse estudo. Que possamos sempre contar com a Tua presença junto dos seus mentores, através de seus mentores espirituais, dos nossos queridos amigos espirituais, mentores dessa casa, para que com eles possamos, Mestre, estarmos bem envolvidos, para buscar na lição que estudaremos essas informações tão importantes para todos nós, para que com elas possamos nos reforçar ainda mais as nossas mentes, os nossos corações e seguirmos adiante na busca da nossa renovação espiritual. Que do ambiente que cada um de nós se encontra, possamos estar reunidos através dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos ideais, para que as nossas energias possam ser levadas, Mestre querido, a todos os nossos irmãos de humanidade que delas estejam carecidos, para que possam também se reforçar e continuar na sua jornada em busca da sua renovação espiritual. Sendo assim, extremamente felizes e agradecidos e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti, pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos nossos mentores dessa casa principalmente, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa reunião. Que assim seja e graças a Deus. Então, queridos amigos, como nós falamos, nosso estudo é sobre
esquecimento do passado. Né? É um estudo muito interessante, né? Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes, né? As pessoas, quando falam de reencarnação, de esquecimento, é unânime. Essa coisa de esquecimento, eu não concordo com isso. Se nós lembrássemos, seria muito mais fácil. Essa coisa de dizer que eu prometi, que eu tinha que passar por isso, eu não lembro. Então, isso para mim é muito ruim. Eu acho que isso é muito mal feito. Tá? E, normalmente, as observações são dessa categoria. Né? E, logicamente, os companheiros que não estudam doutrina espírita não sabem das relações. Né? Mas é interessante porque Kardec exatamente inicia o trabalho, né, os estudos aí, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, falando exatamente dessa questão. Né? Um outro companheiro também que a gente foi buscar, que é Gabriel Delane, ele também coloca essa questão inicial que a gente vai ver. Né? Então, o nosso trabalho, nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Bem-aventurado os aflitos, item 11, tá? Mas também está baseado no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, perguntas 392 a 399. Tá? São 8 perguntas em relação a esse tema. Tá? E a gente vai, logicamente, no decorrer, a gente vai, né, vamos buscando outras informações importantes para a gente poder melhorar a nossa forma de ver esse assunto. Né? Mas vamos lá, essa questão, será que é tão ruim mesmo essa questão de esquecer o passado? Ou essas pessoas que falam com a gente estão certas? Né? Vamos ver, como nós falamos, o próprio Kardec inicia o texto falando assim, ó, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Tá? Gabriel Delane, no livro Reencarnação, nesta obra, no capítulo 15, conclusão, ele também fala sobre o esquecimento passado, ele coloca a mesma coisa, olha o que ele diz aqui. A objeção mais comumente feita à palingenesia, ou seja, reencarnação, podia falar mais fácil, né? É o esquecimento quase geral das existências anteriores. Pareceria ilógico, no ponto de vista da justiça, fazer-nos expiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. Né? Então, é interessante. Esse é o questionamento que se faz. Normalmente eles iniciam assim para mostrar que não é nada disso. Né? Muito pelo contrário, isso é Deus, né? O Pai nos auxiliando na nossa jornada. Mas o texto do Evangelho são 6 parágrafos. Tá? Vamos ver se a gente consegue, no tempo que temos, falar sobre esses 6 parágrafos. Pensamos alguns ensinamentos ali de Kardec, o texto de Kardec, para a gente poder meditar, né, reflexionar a respeito deles, em conjunto. Ok? Vamos lá. Primeiro parágrafo. A gente pensou o seguinte. Diz lá, ao contrário do que se pensa, o esquecimento passado é uma bênção em prol da nossa evolução espiritual. Tá? Como a gente falou, as pessoas que não conhecem a divindade acham que não é. Mas Kardec é uma bênção. E ele vai dizer por quê. Logo na frente ele diz. Porque as lembranças nos trariam gravíssimos inconvenientes, tanto de humilhação como de exaltação do nosso orgulho e da nossa vaidade. Eles esquecem, igual com a nossa página de preparação, nos diz lá que, gente, espíritos da nossa ordem, da nossa condição, né, bem imperfeitos, né, início de jornada, erros são muitos, né? Então realmente atrapalhariam, na verdade, a nossa jornada. Espíritos evoluídos e mundos evoluídos têm lembrança total, porque a lembrança anterior dele é maravilhosa, não vai atrapalhar em nada, né? Mas para a gente, né, seria complicado. Né? E também até maravilhoso, para eles também não atrapalha, porque a questão já trabalhado bem orgulho, a vaidade, o egoísmo, então essas coisas também que fizeram de bem, não vai exaltá-los, né? Não vai fazer com que fiquem mais vaidosos, orgulhosos, porque também trabalharam nessas questões, nós outros não. Né? Essas questões são complicadas para a gente. Vide, não sei, acho que todos souberam, né, que aconteceu aí na mídia, aquele fato que foi reproduzido até lá em Marte, né, daquele casal que foi abordado
pelo agente de saúde, pela questão do uso da máscara e tudo mais, né? E aí aquela expressão famosa que ficou: cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Isso com o esquecimento do passado. Imagina se não tivesse esquecimento do passado e lembrasse de alguma coisa grande que foi no passado, seria muito pior. Então isso acontece muito com a gente, né? Nós temos muito orgulho, muita vaidade, isso atrapalharia. Então já começa a ver aí que o esquecimento é uma boa, porque mesmo assim não funcionou muito nesse caso e em outros casos nossos, né? Do nosso dia a dia. Mas vamos lá. Então, essa questão interessante que ele coloca. Porque lembranças nos trariam um gravíssimo inconveniente, tanto de humilhação como de exaltação do nosso orgulho e da vaidade. Nós temos 3 casos, e André Luiz, nós trouxemos, né, tem N casos, né? Nós temos 3 casos, 2 do nosso lar e 1 de missionários, né, que são muito conhecidos. Né? O primeiro do nosso lar é do capítulo 35, para exemplificar essa questão, né, da humilhação e tudo mais, que é o capítulo 35 que tem como título Encontro Singular. Tá? É o encontro de André Luiz com o velho Silveira, né? Levado à desastrosa falência pelo pai de André Luiz, também encorajado pelo filho, pelo André, né? A consumar o iníquo atentado. Tá? Então, é o caso do Silveira. Silveira, doente, a esposa foi lá pedir, ele tinha dívidas com o pai do André e não foi perdoado, ele foi à falência, passou perrengue violento, né? E André reencontra com ele depois de vindo de um trabalho de assistência a espíritos que estavam chegando, né? Foram lá fazer assistência. Ele é um dos trabalhadores desse grupo e ele reconhece e fica muito sem graça, aquela humilhação, né? Você foi um cara, você prejudicou a pessoa no passado, né? Ele nem prejudicou diretamente, foi indiretamente, mas ele tinha consciência de que ele aceitou aquilo e ele incentivou o pai a fazer um ato. E ele não consegue, e ele só consegue isso porque ele vai falar com Narcisa, e a Narcisa encoraja ele voltar a pedir desculpa ao Silveira. Falou: vai lá, André, fala lá com o Silveira é muito ocupado. Se você não falar com ele agora, você não fala mais com ele não. Vai ser difícil de encontrar. Essas oportunidades são muito importantes, né? Já que você caiu a ficha, que você reconhece, ele vai lá e pede desculpa. Ele vai, pede desculpa e fica tudo bem. Né? O outro caso é o caso da Elisa, que é uma companheira, ela foi empregada o André, a história é o André pede para fazer visita no departamento feminino, na Câmara de Retificações, que ele já fazia no masculino, que ele fazia no feminino. É um pavilhão 7. E dão essa oportunidade para ele, né? E ele lá ouve uma voz e ele falou: conheço de algum lugar. É o que ele diz aqui. O André Luiz a reconhece e depois de sua memória ficar inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizou-a no passado. Essas 2 questões, essa aqui, né, do reconhecimento de André Luiz, de lembrança da Elisa, e lá do outro companheiro do velho Silveira, é interessante, a gente vai abordar isso no capítulo, no parágrafo 5, porque a gente vai ver, eu estou quase falando, acho que eu vou falar, que esquecimento passado é só encarnado. Desencarnado não tem esquecimento passado. Né? Bom, adiantei, mas lá no 5º parágrafo a gente revê essas questões todas, a gente volta a esses dois trechos. Tá? E o terceiro caso é do Sigismundo, que é o famoso caso de reencarnação, que André Luiz vai acompanhar com Alexandre, o mentor. O Sigismundo é um companheiro querido do Alexandre. Ele cometeu um desatino na encarnação passada, ele matou o Adelino, né? De olho na esposa do Adelino, que era a Raquel. Triângulo amoroso nessa questão toda, e isso criou problema. Eles desencarnam, voltam para o espiritual, se ajustam entre eles e pedem para voltar. O Adelino com a Raquel voltam como casal para receber Sigismundo como filho. Depois que reencarnou, Adelino não consegue, né? Com esquecimento passado, hein, gente? Não há essa coisa. Pegam ele em sono, né, e quando ele tinha a emancipação da alma, né, através do sono, ele tinha sonho, ele encontrava que o Sigismundo estava se aproximando, né, até para ter o processo de reencarnação,
E ele via o Sigismundo como um monstro, né? Ele lembrava, esse cara vai me fazer mal, ele vai me tirar minha vida, ele vai fazer alguma coisa, porque já havia, né, reminiscência ali, bem que ele lembrava, né, ele emancipar da coisa à volta, que é uma outra questão também que a gente vai ver mais na frente de Kardec fala. Tá? Então, essas questões, né, do ódio, como permanece, né, e como o esquecimento do passado é bom, olha só, ele está encarnado, esqueceu o passado, mas quando emancipa, volta. Você imagina ele recebendo o Sigismundo como recebeu, né, como filho, qual a relação desses dois? Né? Como vai ser belicosa, como vai ser complicada? Olha o esquecimento passado aí como é importante. Se não tivesse, né, a Adelina para fora, meu amigo, sai da minha vida, não quero você pintar nem de ouro aqui. Me matou na outra, vai me fazer a mesma coisa nessa, não confio em você. Né? Então, o esquecimento passado vai ser aquele pai e filho que vão estar batendo de frente, né? Um cobrando do outro, vai ser complicado. Né? A ciumeira, porque os dois têm, né, gostam da Raquel. Então é um negócio difícil. Né? Mas o esquecimento passado é perfeito. Né? A gente vê como, tanto na humilhação, né, no caso lá, que é o caso da Elisa e do Silveira, como no caso desse de ódio entre Adelino e Sigismundo. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para o parágrafo, porque ele diz o seguinte, né? Nessas lembranças causariam tudo isso. Consequentemente, travaria o nosso livre-arbítrio, é claro, porque impediria a gente de agir. A gente fica preso no ódio, preso na vergonha, preso naquilo. Então, não tendo essa lembrança, você age com mais liberdade. O livre-arbítrio funciona nesse caso e você vai promover o crescimento que você precisa. E se você lembrasse, ficaria provavelmente naquela roda viva ali, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação das relações sociais. Com certeza, esses exemplos todos são bem patentes em relação a isso. Né? No segundo parágrafo, a gente pensou o seguinte: o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, olha aí. Olha como o esquecimento pode ser importante. Por quê? Se nós reencarnássemos em grupos diferentes, não teria problema nenhum, porque não tem relação com aquele, então não vamos lembrar nada, porque não tinha relação com ele. Mas, normalmente, você vai reencarnar quando você tem relação. E aí o esquecimento é importante, porque as suas relações normalmente não foram positivas. Foram complicadas. Então você precisa de ter uma trégua para você reconstruir aquela relação. Né? Então o esquecimento do passado vem com essa possibilidade, né, de você reconstruir a relação com aquele companheiro. Né? Por isso que é importante dizer isso. E depois Kardec continua dizendo, reconhecendo nelas as que odiara, né, sendo as pessoas, né, que da relação da sua família, né, as que odiara, o ódio poderá ressurgir, assim como as que foram ofendidas por ele, causando constrangimento e humilhação. Então, naqueles exemplos, a gente vê isso. Mas você imagina, coloca aquilo dentro da família, no caso do Sigismundo e o Adelino na mesma família. Olha só, na questão do ódio. Né? Então, é complicado. Você tanto do ódio de um quanto a vergonha do outro. Né? Porque normalmente quem comete um desatino, a ficha cai primeiro. Quem recebe o problema é que guarda. Né? Quem é a vítima normalmente guarda. É o que a gente vê nas mesas mediúnicas. Né? Quando vem os espíritos, normalmente o obsessor ele está ali atrás às vezes o encarnado já caiu a ficha, vem para trabalhar e tal, vem para trabalhar no bem como médico e tudo mais, e o obsessor vem, não tem essa não, você me fez mal, eu quero, vem para tentar dar a forra, né? Porque foi ele que foi a vítima passada, né? E agora ele torna-se algoz, né? Então essas questões todas, normalmente quem sofre guarda mais, né? Então no caso do Sigismundo, talvez o Sigismundo tivesse vergonha, né? Aquela sentimento de culpa na relação com o pai e aquela incompreensão porque o pai odeia ele tanto, né? Compreender isso. E o Adelino sempre com aquele rancorzinho lá que ele não sabe de onde veio, né? Ainda bem. Né? Então, é que ele diz assim. No terceiro parágrafo, ele é fantástico.
que o terceiro parágrafo mostra a bondade infinita, todos os atributos de Deus em relação aos seus filhos. Tá? Ele diz assim, neste parágrafo fica patente todos os atributos de Deus, pois ele sabe o que precisamos para a nossa evolução, já que as lembranças diretamente acessadas nos causariam prejuízo, as limita através de um esquecimento temporário do passado, mas nos dá acesso a dois outros instrumentos poderosos, né, que é a voz da consciência e as tendências intuitivas. Na verdade, está três, né, que ele vai dar também um terceiro que a gente vai ver mais na frente. Né? Então, essas duas questões são importantes para a gente. Então, ou seja, vou dizer por quê. Ele tira aquilo que com certeza seria um obstáculo, ficaríamos presos àquelas situações, né? Como diz lá na frente, nosso livre-arbítrio estaria reduzido, mas dá para a gente a voz da consciência e as tendências instintivas, que na verdade é o quê? O que é a voz da consciência? É o nosso compromisso na necessidade, é o caimento da ficha. Entendemos o que erramos, né? Da onde foi a relação tal, não foi legal. Então aquilo você absorveu, projetou uma nova situação para você reparar aquilo. Então está na tua consciência aquilo. Tá? Junto com os ensinamentos, com tudo mais que vai reforçar você fazer aquela tarefa. Né? Essa é a voz da consciência. E as tendências instintivas? Ele não tira por quê? É o que nós somos. É aquilo que nós sentimos, que nós construímos, está nós. É a nossa bagagem, boa e ruim. Tá? Então a bagagem está na gente. Então você sentir, você pode identificar o que foi no passado, você saber o que você gosta hoje. Né? Quando você vê um filme, né, pesado, né, ou de violência, ou de sexo, de violência, né, de tirar a vida dos outros, dessas coisas que existem, e você se compraz com isso, aquilo, se delicia naquilo, opa, sinalização, isso mostra que você tem uma tendência, gostava muito disso no passado. Né? Muitas vezes a tua cabeça, né, ou seja, o intelecto mostra, você racionaliza e fala, pô, isso não é legal, eu sei que não, mas aquilo mexe emocionalmente muito com você. Então são as suas tendências. Né? Dificuldade de lidar com dinheiro, né? de ter determinado tipo de relações com as pessoas, né? De mando, né? Ou de obedecer. Então todas essas questões todas mostram, né, o que as nossas relações passadas, o que a gente construiu no passado. Então são as nossas tendências. Com elas a gente é o que a gente precisa. Então, o pai sabe o que a gente precisa. Então, nos dá isso, ele vai ressaltar, Kardec vai ressaltar isso na frente. Né? Mas aí tem a terceira. A terceira diz o seguinte, porém temos um terceiro elemento fundamental, que é a assessoria dos benfeitores espirituais. Né? Essa é fantástica. E tem lá um trechinho da resposta dos Espíritos da 333 que ele coloca isso pra gente. Pede os Espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Né? Então, ou seja, a sua consciência está ali, é o compromisso assumido, caiu a ficha, eu entendo onde é, mas mesmo assim você tem ainda a espiritualidade dos amigos, falou, olha, lembra lá, olha que você viu que tu errou assim, vai fazer novamente, olha o que você prometeu, né? E aí a ficha vai novamente sendo reavivada, né? A mente vai sendo reavivada e você, opa, né? E você vai se conduzindo de forma mais produtivo. Mas é interessante o que ele diz em seguida. Olha o que ele fala aqui pra gente. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento delas teve no estado errante, e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, está aí a explicação da voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem e atendem às boas inspirações que lhes dão. Né? Isso está lá nos comentários de Kardec, faz esse comentário na questão 399, tá? Só para reforçar como é que os espíritos atuam, né, junto à nossa consciência. Né? Passando para o quarto parágrafo, rapidamente, que o tempo urge, diz o seguinte, a cada existência
trazemos as experiências adquiridas. Porém, sendo cada uma com um novo ponto de partida. Tá? Então, nós trazemos o que nós adquirimos, nossa bagagem, né? Só que não lembramos, temos esquecimento do passado, porque a intenção é que nós, como tivesse um novo recomeço. Né? Como começando a dizer, não é de zero, né? Mas é um novo recomeço com essa questão mais pesada, adormecida. Não há esquecimento, né? A gente vai ver mais na frente. Nós temos nele o inconsciente. É nosso, é acervo nosso. O pai, com esse instrumento fantástico, ele dá uma obstruídazinha nesse período para que a gente possa fazer as renovações necessárias. Tá? Então ele fala isso para a gente. Né? Seus gostos e tendências lhe indicam, né, suas conquistas e o que ainda lhe resta a corrigir. Olha só o que ele fala. Essas últimas, ou seja, as tendências instintivas, deve-se concentrar toda a sua atenção, pois que corrigindo-as completamente, nenhum traço mais conservará. Né? Então é descobrir. Se eu tenho essa tendência de agir assim, de ser grosseiro, de não admitir, né, o orgulho acima de tudo, né, não respeitar, né, ordens, né, ou organizações, né, então, de onde eu esteja, isso é complicado. Isso é uma tendência instintiva que a gente tem que trabalhar. São essas questões que nós estamos aqui para tentar tirar. A gente sabe que determinadas, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a importância de nós termos essa consciência e trabalharmos isso paulatinamente, porque muitas vezes não vai ser na encarnação só que a gente tira isso não. O orgulho, vaidade nossa, o egoísmo é uma coisa muito construída em milênios. Não vai ser numa encarnação que a gente vai tirar, mas a gente tem que dar sempre continuidade ao processo. O processo é contínuo, né? Evolutivo. Então ele coloca isso aqui para a gente, no quarto parágrafo, fantástico. Né? Então a voz da consciência é responsável direto pelas nossas boas resoluções e advertências do que é bem e do que é mal, dando-lhe força para resistir às tentações. Tá? Isso é interessante para a gente fazer um coloco rápido, que para que essa consciência ela funcione, né, com tudo aquilo, nós precisamos de acervos. Né? A gente precisa ter acervos, a gente precisa amealhar conhecimentos, informações, para que a gente tenha parâmetro. Porque a gente não consegue, sem parâmetro, identificar erros e repará-los. Né? A gente tem que ter comparação, a gente tem que ter elementos para a gente ver, isso aqui não dá porque isso aqui leva a essas consequências. Então isso não pode ser positivo. Né? Essa aqui não, essa aqui ela é boa para mim, mas ela é boa para todo mundo. Ou seja, o que é bom para mim não prejudica ninguém. Opa, então isso é bom. Agora, se é bom para mim e prejudica os outros, tem algum problema aí, porque não é para acontecer dessa maneira. Não pode ser bom para mim e ruim para os outros. Então é um pensamento que a gente tem que ter. Então, como é que se conquista isso? Boas leituras, boas relações, boa diversão, né? Leituras não só espíritas, mas boa, literatura boa, né? Que desenvolva o nosso intelecto, os nossos sentimentos, né? Que traga parâmetros éticos, né? Morais para a gente, boas leituras, tem N, né? de vários ramos do conhecimento humano que fazem isso para a gente, trazem esse conhecimento para a gente, esse conteúdo, para que a gente tenha essa condição de, na hora, ter o discernimento, né, correto, né, o bom senso, né, criado. Isso não cai do céu, isso tem que ser construído. Tá? Então, a gente precisa se alimentar de coisas boas, tá? Em termos, né, de intelecto, morais, né? Não só em termos do estômago, né, material. No quinto parágrafo, desesperado porque falta menos de um minuto, diz o seguinte: o esquecimento do passado ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito lembranças do passado. Né? Então isso é importante, porque aqueles dois itens, as duas lembranças do André Luiz, né, mostra isso. Né? O plano espiritual tem lembrança, cara. É aqui só que acontece esse esquecimento. E para finalizar, ele diz lá, no sexto parágrafo: e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer que jamais a perde. Como o espírito encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. A lembrança só se apaga
durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma e se ele souber aproveitá-las. Então é interessante, sono não tinha relação. Tanto que no caso do Adelino, ele quando entra no estado, né, de emancipação da alma através do sono, ele tem lá o problema com o surgimundo. Ele lembra, sabe que aquele camarada ali não é legal para ele. Ele surge novamente. E essa possibilidade nós temos através do sono. Né? De nós termos essa condição de, num momento de dificuldade, seja em família, nas gerações, de no sono a gente poder, né, na emancipação natural, ter esse colóquio com os nossos mentores espirituais, de recobrar, dar uma reajustada na nossa programação para quando retornar, voltar mais tranquilo e mais consciente dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Querido amigo, gostaríamos muito de continuarmos, mas o tempo já estourou. Então, o nosso profundo agradecimento por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de conversar sobre esse assunto, né, estarmos juntos, né, dessa casa querida, que é a Ordem Espírita de Sicília, né, e realmente gostamos muito mesmo. Nosso profundo agradecimento e desejamos a todos muita paz.